Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Para seres curados, muito pode em sua eficácia a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18 ainda: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de destacar 3 coisas nessa reflexão de hoje, que está aqui nesse texto, que eu considero extremamente importante para nós. A primeira coisa é quando ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para que sedes o quê? Curados. E orai uns pelos outros para seres curados. Então, às vezes, a gente tem aquela, infelizmente, mania de querer guardar as coisas para a gente, ficar escondendo. Às vezes tem medo de falar. Algumas pessoas falam que tem medo de se expor. Não vou falar porque eu vou me expor. Só que você não percebe que, à medida que você guarda coisas que você precisa falar, isso vai gerando uma ferida dentro de você, vai gerando um câncer na sua alma, e você vai ficando amargurado, angustiado, principalmente em situações de abusos. Nós não podemos guardar essas coisas, vamos falar, seja o que for, seja um pecado, seja um trauma, seja uma tortura, um drama, o que for. Nós precisamos falar uns com os outros, vamos confessar. É lógico que nós não podemos sair falando para qualquer pessoa. Temos as pessoas de confiança, as pessoas que nós podemos procurar para falar, mas é importante que a gente fale, é importante que a gente converse sobre as nossas mazelas, sobre as nossas coisas. O próprio Jesus fez isso no momento de dor, né? Ele chamou Pedro, Tiago, João e desabafou. A coração dele disse: olha, minha alma está triste, eu estou triste. Naquele momento que antecedia a sua crucificação, ele abriu o coração com os seus discípulos mais íntimos. Então nós precisamos ter pessoas que a gente tenha uma certa intimidade, né? Para confiar, para conversar, para falar daquilo que nos aflige, daquilo que muitas vezes a gente fica guardando e que não é bom para a nossa alma. Precisamos fazer isso, precisamos perder esse medo de se expor, até porque a gente se expõe de qualquer forma. Quando você guarda alguma coisa dentro de você mal resolvida, você se expõe, às vezes não com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Dá para a gente perceber quando a pessoa é amargurada, é mal resolvida, tem algum problema. Por mais que ela tente disfarçar, mas de alguma maneira, a sua atitude, ela acaba se revelando com atitudes imaturas, com atitudes agressivas e outras atitudes, né, semelhantes. Então, abra o seu coração, fale da sua dor, fale da sua angústia, fale dos seus erros, das suas culpas, dos seus pecados para as pessoas que você ama, que você confia, que você tem intimidade. Isso pode curar sua alma, né? Nós temos que pedir perdão muitas vezes não só para Deus, mas para o próximo, e temos que receber o perdão de Deus e dos outros também. Isso é curador. Então é importante a gente aprender a fazer isso. É um princípio bíblico que diz aqui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É isso que nós precisamos. Então, confessar, falar um com o outro, e depois o quê? Orar. Orar um pelo outro. A gente precisa aprender isso também. Às vezes nós ficamos tão presos, né, em nós mesmos, oramos só pelas nossas causas, mas a gente também precisa abraçar o outro em oração, orar pelo outro, aprender a fazer isso. É o segundo ponto que eu quero destacar, né, essa intercessão, que ela é importante. Quando eu estou orando pelo outro, estou abençoando o outro, de certa forma, eu estou abençoando a mim mesmo. E o terceiro ponto é quando ele diz que muito vale em sua eficácia a oração do justo, a súplica do justo. E ele cita aqui o exemplo de Elias, que Elias era um homem semelhante a nós, mas ele orou insistentemente para que não chovesse. Ele fez essa prova e Deus ouviu essa oração. E aqui fala que ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E depois ele orou para que chovesse e Deus liberou chuva. Isso aqui era algo que parecia impossível, né? Foi praticamente um milagre. E Deus faz isso quando a gente ora, quando a gente insiste na oração. E é por isso que Tiago fala aqui, né?
que muito vale em sua eficácia a oração do justo. Muito vale. Então é importante a gente entender que a gente precisa orar, a gente precisa interceder uns pelos outros, por nós mesmos, pelas causas impossíveis. E sempre vai valer a pena a gente orar, porque Deus ouve as nossas orações. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que eu abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.